Amigos da Rádio Difusora, tudo bem? Nós estamos no ar com mais uma entrevista especial. E atenção, você que é produtor rural. Hoje a entrevista, ela fala diretamente para os produtores, porque a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, através do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária, publicou circulares e um boletim técnico dedicados a culturas de frutíferas em clima temperado. E a região da Serra tem uma produção intensa, né, de frutíferas, e aí nós lembramos da videira, do quivizeiro, né, do pessegueiro, a mexeira, e temas que realmente são importantes aos agricultores, e são resultados, esses boletins, que constam em um trabalho de pesquisa realizado em Caxias do Sul e também em Veranópolis. Bem, hoje nós vamos conversar em vídeo e também em áudio, né, para os produtores que nos acompanham, com a pesquisadora Cláudia Fogaça, uma das autoras da publicação, e o trabalho dela se divide mais no cultivo do kiwi, inclusive o kiwi de polpa amarela. E temos muitos produtores aqui na região, né? Cláudia, bem-vinda aqui à Rádio Difusora. O que você pode contar para a gente da importância desse trabalho para os agricultores em linhas gerais? Tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora. É um prazer estar aqui com vocês, né? Um prazer ter esse espaço, né? Falar um pouco do trabalho, então, realizado aqui pelo Centro de Pesquisa Carlos Gayer de Veranópolis. Então, né, essa circular, aspectos culturais do quivizeiro de polpa amarela, Actinidia chinensis, né? Então, relata um pouco, né, dos estudos que a gente realiza aqui no centro. Então, eu vou começar falando um pouquinho, né, do kiwi. Então, o kiwi, ele é originário da China, né? Ele é adaptado a clima temperado e subtropical. O kiwi se caracteriza por apresentar alta concentração de vitamina C e minerais, como o potássio e o fósforo. Os maiores produtores de kiwi no mundo são a China, Itália, Nova Zelândia e Chile, sendo que os maiores importadores são Espanha, Bélgica e Alemanha. No Brasil, a cultura do kiwi concentra-se na região sul do país, né? Aqui no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e alguma coisa no Paraná. As principais espécies de kiwi que são difundidas pelo mundo, então, são a Actinidia deliciosa, que é o que a gente normalmente conhece aí no supermercado, que são os de polpa verde e são pilosos. Eles são espécies altamente exigentes em horas de frio acumulado. O que significa? Eles precisam em torno de 700 a 1000 horas de frio, igual ou inferior a 7,2 graus Celsius, para conseguirem superar a dormência e ocorrer a sua brotação, floração, consequentemente frutificação e produção ideais. Então, e as principais variedades desses kiwis são o Hayward, o Bruno, o Monte e o Elb, entre outras. Já os kiwis de polpa amarela, que é o foco do nosso trabalho, eles são kiwis com menor exigência em horas de frio, que fica em torno de 200 a 300 horas de frio acumulado. Então, e o que é esperado aqui para a nossa região, que a gente encontra em torno de 300, 350 horas de frio. E essa condição climática, então, favorece essa adaptação desses kiwis à nossa região aqui da Serra. Então, trazendo com isso que esses kiwis têm alta potencialidade, né? Uma alternativa, né, para os produtores aqui da nossa região. Então, esses kiwis, então, além de se adaptarem melhor à nossa região por ser menor exigente em horas de frio, eles consequentemente são mais produtivos, eles também são mais precoces, eles são mais doces, menos ácidos, né? E eles apresentam a epiderme não pilosa. Então, são uma das características, né, dessas cultivares de kiwi de polpa amarela. Então, na nossa circular foram abordados, né, alguns aspectos, né, as principais características, né, para o cultivo de kiwi na nossa região.
Então, dentre eles tem as cultivares, onde baseou-se principalmente os estudos, que são a MG06, a Yellow King, a Golden King, o Cuime, popularmente conhecido como Farroupilha, e Horti 16A. Essas são as variedades que nós temos aqui no nosso centro. Falando um pouquinho do nosso centro, então o nosso centro também dispõe, né, de um BAG. O que seria isso, né? É um banco ativo de germoplasmas. Nós temos aqui 25 tipos, né, de kiwi, né, dentre eles esses de polpa amarela, que é a única coleção de kiwi do país, né? Voltando para o nosso trabalho, então, além disso, nós temos, então, foram abordados a botânica, né, falando um pouquinho assim, que existem plantas masculinas e plantas femininas, né, ou seja, é uma espécie dioica, onde tem plantas que produzem só flores femininas e outras só flores masculinas. Há tipos de propagação que a gente pode propagar esses kiwis, ou por semente, ou por estaquia, ou por enxertia, que é a mais utilizada, e ainda também por cultura de tecido. Fala sobre clima e solo, adubação e manejo, instalação do pomar, né, tipo de espaçamento, tipo de condução. Na instalação do pomar, então, por ser uma espécie dioica, há necessidade de plantas femininas e plantas masculinas para ocorrer a produção do fruto, porque existem muitas pessoas que dizem, eu tenho lá 2, 3 pés de kiwi e não dá fruto de jeito nenhum. Provavelmente está carecendo, né, de um ou de outro. Você deve estar só com pés femininos ou só com pés masculinos. A irrigação, que é uma questão muito importante para a cultura do kiwi, né? O kiwi é uma cultura altamente exigente na questão hídrica, né? Para o tamanho da folha, ocorre uma taxa de evapotranspiração muito grande, então necessita de sistema de irrigação, mas também tem a questão do solo, que ele não suporta solos encharcados, né? Faz com que ocorra problemas, doenças de solo. Também na nossa circular a gente fala um pouquinho de pragas e doenças, né? Então essa espécie, por ser desprovida de pelos, ela é mais sensível, não é susceptível ao ataque da mosca da fruta, o que não acontece nos de polpa verde, que eles são bastante pilosos e isso se torna uma barreira natural, né, contra o ataque dessas pragas. Também a gente relata um pouco sobre as doenças, né, no caso a ceratociste fimbriata, que é uma problemática nos kiwisais, principalmente aqui na nossa região da Serra, na região de Farroupilha, que dizimou muitos kiwisais, né? Então a gente tem grupos de estudos tentando minimizar, né, para não ocorrer a desistência, né, dos produtores quanto a essa problemática, que é a ceratociste fimbriata, é um fungo de solo, está no solo, só que ela infesta o xilema da planta, fazendo que ocorra, então, o seu secamento e mortandade de plantas, né? É uma problemática, mas que existe um grupo, né, de estudos, várias pessoas realizando pesquisas sobre isso para tentar minimizar essa problemática, né? E também, né, o último aspecto que a gente tem na circular é sobre ponto de colheita e pós-colheita. Com relação ao ponto de colheita, a gente também sabe que é um gargalo para a fruticultura, tanto para comercialização e consumo da fruta. Então, a gente sabe que os kiwis necessitam um ponto de colheita específico para a realização, né, dessa prática. Então, a gente sabe que para a Actinidia chinensis, o ideal de ponto de colheita, que seria sólidos solúveis totais, o grau Brix, 6,5 graus. Acima disso é o ponto ideal de colheita para essas variedades de kiwi. E a pós-colheita, né, também falando um pouquinho que essas variedades, essas cultivares, elas ficam em torno de 2 a 4 meses de período de conservação em câmaras frias. Então, né, esse foi uma pincelada, um resumo muito rápido, né, sobre os temas que são abordados sobre kiwis de polpa amarela, né, com a intenção, né, de difundir, né, esse conhecimento, né, para os produtores, para a nossa região, para incentivar também, continuar, né, incentivar o cultivo de kiwi aqui na Serra Gaúcha. Muito legal, Cláudio. Bem, o que o produtor quer de qualquer cultura, né? Melhores resultados e gastar menos.
No trabalho de vocês de pesquisa, que vem sendo desenvolvido há um longo tempo e que agora vem para uma circular, né, trazendo informações ao agricultor, ele traz alguma perspectiva de como o produtor pode conseguir, inclusive, melhores resultados daqui para frente através desse material? Acho que é importante você falar disso para a gente não passar em branco, né? Então, é justamente isso, né? Por essa condição, né, de menor exigência de frio, a gente consegue, elas se adaptam melhor às nossas condições do que quando comparadas de polpa verde. Então, com isso, a gente consegue uma maior produção, né, de quiwis para nossa região e também melhor, e elas são mais precoces, né, fazendo com que tem mais quiwis no mercado, antecipando, então, esse processo, né, de colheita. E também a questão, né, organoléptica que a gente fala, né? Muita gente diz, o kiwi não é, né, uma fruta muito saborosa ou é muito ácida. Essas variedades, elas proporcionam um outro tipo de paladar, né? Que elas não são tão ácidas quanto as de polpa verde. Então, é essa questão assim de tu proporcionar uma outra variedade de mercado, né, para o produtor ter uma outra variedade para colocar no mercado e conseguir bons recursos, né, de volta. Até porque o kiwi não é uma planta muito rústica. Ele, exceto essa questão da ceratociste, ela não precisa tantos tratos fitossanitários quando comparada às outras culturas, principalmente, vamos supor, a videira, né, que são altamente exigentes nesses o videiro, o pêssego, enfim, né, em tratos culturais, não se torna uma cultura muito cara, né, nesse sentido. E o preço do quilo do kiwi é bem elevado, então é uma renda, né, considerável em um período bem importante de entre safra também, porque daí já terminou o pêssego, já terminou a uva, então tem mais uma fonte de renda, né, para o produtor. Que legal. Cláudia, obrigado pela tua entrevista, por essa conversa que é de fundamental importância, né, para produtores rurais. Nós temos muitos agricultores que nos ouvem e que nos assistem nessas reportagens. Bem, quem quiser acessar esse material, tem um caminho para isso, né? Então, eu acho que essa é a mensagem para encerrar a nossa conversa. Qual é o caminho para acessar tudo isso que nós estamos falando aqui? Então, a gente entra no site, né, do DDPA, né, do Departamento de Pesquisa, né, de Agropecuária, né, do Rio Grande do Sul. Lá dentro do site, vocês vão em publicações e lá tem, né, circulares, boletins, todas as publicações que são liberadas, né, são fornecidas pelos pesquisadores dos diferentes centros de pesquisa. Ok. Cláudia, obrigado, viu? Um bom trabalho para vocês aí. Muito obrigada. Ótimo dia. Foi um Muito prazer. obrigada pelo espaço. Foi um prazer. Um abraço a todos os ouvintes. Outro, até mais. Cláudia Fogaça, pesquisadora. Essa entrevista, mais uma especial, aqui na Rádio Difusora.